Hoje, dia 13 de outubro de 2025, marca um dos dias mais importantes da história recente do Oriente Médio. Após mais de 2 anos de conflito devastador, todos os 20 reféns israelenses ainda vivos que estavam em poder do Hamas em Gaza foram finalmente libertados. Mas será que esse momento simboliza realmente o fim da guerra? Ou estamos apenas no começo de uma jornada ainda mais complexa rumo à paz? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque vamos desvendar não apenas o que aconteceu hoje, mas principalmente o que vem pela frente para Gaza, Israel, Palestina e toda a região do Oriente Médio. Antes de mergulharmos nos detalhes de hoje, vamos rapidamente relembrar como chegamos até aqui. O conflito que culminou nesse cessar-fogo começou com os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, há exatamente 2 anos atrás. Desde então, mais de 66 mil palestinos foram mortos em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde local, citados pela UNRWA, e cerca de 168 mil ficaram feridos. Do lado israelense, centenas de pessoas perderam suas vidas e 251 foram sequestradas como reféns naquele dia fatídico. Neste vídeo, vamos cobrir 5 pontos cruciais. Primeiro, os detalhes exatos de como aconteceu. Primeiro, os detalhes exatos do que aconteceu hoje com a libertação dos reféns. Segundo, o acordo de troca que envolve quase 2 mil prisioneiros palestinos. Terceiro, a cúpula histórica acontecendo agora no Egito, com Trump e mais 20 líderes mundiais. Quarto, os desafios monumentais que ainda precisam ser enfrentados. E finalmente, o que isso significa para o futuro da região. Então, se você quer entender completamente esse momento histórico, ative o sininho e vamos lá! Vamos começar pelo que está absolutamente confirmado. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, pela manhã, o Hamas libertou os últimos 20 reféns israelenses vivos que ainda estavam em seu poder em Gaza. Essa libertação faz parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, com participação crucial do presidente Donald Trump e sua equipe diplomática. Esses 20 reféns foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, conhecidos pela sigla CICV. Testemunhas em uma cidade no sul de Gaza viram o ônibus com o emblema da Cruz Vermelha Internacional se movendo em direção ao leste da faixa de Gaza para receber os reféns antes de transportá-los de volta a Israel. É importante destacar que esses 20 reféns representam todos os reféns vivos que ainda estavam em cativeiro. Com essa libertação de hoje, somada às libertações anteriores que aconteceram em janeiro de 2025, durante o cessar-fogo temporário, e aos 8 reféns que foram resgatados pelas Forças de Defesa de Israel em operações militares, agora temos um total de 168 reféns que retornaram vivos para Israel desde o início da crise. Esse número é significativo, mas ainda deixa feridas abertas. Mas aqui começa a parte muito delicada e dolorosa dessa história. Além dos reféns vivos, o acordo também previa a devolução de corpos reféns que faleceram durante o cativeiro. Segundo o acordo inicial, 28 corpos deveriam ser devolvidos. No entanto, até o momento em que estou gravando esse vídeo, apenas 4 desses 28 corpos foram confirmadamente entregues. Isso cria uma situação extremamente angustiante para as famílias que ainda aguardam poder enterrar seus entes queridos de acordo com suas tradições e encontrar algum tipo de encerramento. A entrega parcial ou gradual desses restos mortais é uma das fontes de tensão que permanecem. Mesmo nesse dia que deveria ser apenas de celebração, algumas famílias estão celebrando reuniões emocionantes, enquanto outras continuam em um limbo doloroso, sem saber quando poderão dar um enterro digno aos seus familiares. A reação em Israel tem sido mista. Por um lado, há uma celebração generalizada e um alívio palpável. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento televisivo nacional no domingo à noite, véspera da libertação, onde mencionou que ele e sua esposa se reuniram muitas vezes com as famílias dos sequestrados. Hoje Netanyahu discursou no parlamento israelense, na presença do presidente Donald Trump, marcando esse momento como uma vitória diplomática. No entanto, há também vozes críticas dentro de Israel. Parte da população
vê as concessões feitas, especialmente a libertação de um grande número de prisioneiros palestinos, como um risco à segurança, ou até mesmo como uma derrota política. Há quem questione se esses prisioneiros libertados poderiam representar uma ameaça futura, e se o governo não deveria ter negociado de forma mais dura. Essas divisões internas refletem o quão polarizada está a sociedade israelense após 2 anos de guerra e traumas. Agora vamos falar sobre o outro lado deste acordo, a libertação de prisioneiros palestinos por Israel. E aqui os números são surpreendentes. Para viabilizar a libertação dos 20 reféns israelenses, Israel concordou em libertar mais de 1.900 prisioneiros palestinos. Sim, você ouviu corretamente, quase 2.000 pessoas. Essa proporção pode parecer desproporcional para alguns à primeira vista, mas é importante entender o contexto. Segundo o acordo negociado, Israel se comprometeu a libertar entre 30 a 50 prisioneiros palestinos para cada refém israelense libertado pelo Hamas, começando prioritariamente por mulheres e crianças palestinas. Essa forma de troca não é incomum em negociações desse tipo no Oriente Médio, onde já houve precedentes históricos de trocas assimétricas. Mas quem exatamente são essas 1.900 prisioneiros palestinos? Essa é uma pergunta crucial, que gera muito controvérsia. Os prisioneiros libertados incluem uma mistura de perfis. Há aqueles que foram detidos por atividades consideradas de resistência política, outros por violência administrativas, jovens detidos durante protestos e também indivíduos acusados ou condenados por ataques violentos contra israelenses. Para os palestinos, muitos desses prisioneiros são vistos como os heróis da resistência ou vítimas de uma ocupação injusta. Para muitos israelenses, especialmente para famílias de vítimas de ataques terroristas, a libertação de algum desses prisioneiros é profundamente dolorosa e controversa. Essa dicotomia de narrativas é um dos aspectos mais complexos desse conflito e permanece mesmo após o cessar-fogo. A logística dessa operação de troca foi impressionante, coordenada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A libertação aconteceu em múltiplos locais simultaneamente, enquanto os reféns israelenses eram transferidos de Gaza através de checkpoints específicos. Os prisioneiros palestinos eram libertados de diversas prisões israelenses e transportados para a Cisjordânia, e em alguns casos para Gaza. Essa operação exigiu garantias de segurança de ambos os lados, observadores internacionais e uma coordenação precisa de timing para garantir que nenhuma das partes violasse o acordo. A presença de mediadores americanos, egípcios e do Catar foi fundamental para manter a confiança durante todo o processo. Enquanto as libertações aconteciam, um evento de proporções históricas estava se desenrolando no Egito. Uma cidade resort no Mar Vermelho, mais de 20 líderes mundiais se reuniram para uma cúpula sobre o futuro de Gaza e a paz no Oriente Médio. E no centro desse palco está o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump chegou primeiro a Israel na manhã de hoje, onde foi recebido com honras de Estado e discursou no parlamento israelense. O saudaram como um colosso e como um artífice desse acordo de paz. Depois de aproximadamente 4 horas em Israel, Trump partiu para o Egito, onde está co-presidindo a cúpula junto com o presidente egípcio Abdel Fattah. Em seus pronunciamentos, Trump tem usado uma retórica grandiosa. Ele declarou que o longo e doloroso pesadelo acabou e que este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Trump não esconde sua ambição de que esse acordo seja visto como uma das maiores conquistas diplomáticas de sua presidência, comparável ou até superior aos acordos de Abraham, que foram negociados durante seu primeiro mandato. Ele tem razões para se sentir confiante. O envolvimento pessoal de Trump nas negociações, através do seu enviado especial para o Oriente Médio, foi crucial para quebrar o impasse que durava meses. Seu enviado esteve presente em Gaza, negociando diretamente com líderes do Hamas e israelenses e mediadores regionais. Esse nível de envolvimento direto é incomum e arriscado politicamente, mas neste caso parece ter funcionado. A lista de participantes na cúpula de Sharm é reveladora. Estão presentes líderes da Jordânia, que anunciou a sua participação através da TV estatal, além de representantes de países do Golfo, Europa e outras regiões. Curiosamente, enquanto o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, foi convidado a confirmar presença, nem Israel e nem Hamas foram diretamente convidados para essa fase da cúpula. Essa exclusão aparentemente paradoxal tem uma lógica estratégica. A cúpula não é sobre negociar o cessar-fogo, isso já foi feito. É sobre discutir a reconstrução de Gaza,
os mecanismos de governança futura e como a comunidade internacional vai se envolver nesse processo todo. Israel já deixou bem claro suas posições através de canais diplomáticos, e o Hamas não é reconhecido como interlocutor legítimo por muitos dos países presentes. Um país que notavelmente recusou o convite foi o Irã. O governo iraniano anunciou publicamente que declinou participar da cúpula liderada por Trump, uma decisão que reflete as profundas tensões entre Teherã e Washington, mas também pode indicar a marginalização do Irã nesse novo arranjo regional que está sendo desenhado. Então, o que exatamente está sendo discutido? Segundo declarações oficiais da presidência egípcia, a cúpula tem como objetivo acabar com a guerra na faixa de Gaza, aumentar os esforços para alcançar a paz e estabilidade no Oriente Médio e inaugurar uma nova era de segurança regional. Essas são palavras ambiciosas, mas que escondem debates muito concretos e difíceis. Entre os temas principais estão, primeiro, a reconstrução física de Gaza, que foi devastada e vai precisar de dezenas de bilhões de dólares em investimentos. Segundo, quem vai governar Gaza no futuro. Terceiro, como garantir que o Hamas seja desarmado ou neutralizado sem criar um vácuo de poder. Quarto, qual será o papel da comunidade internacional nesse processo todo? E quinto, se esse acordo pode ser o prelúdio para negociações mais amplas sobre um Estado palestino. Apesar da euforia deste momento, há desafios enormes pela frente. O primeiro, já mencionados, a questão dos corpos não devolvidos. Das 28 pessoas cujos restos mortais deveriam ser entregues, apenas 4 foram confirmados até agora. O que aconteceu com as outras 24? Elas estão sendo retidas como barganha para futuras negociações? Simplesmente não podem ser localizadas? Ou há uma disputa sobre como e quando fazer essas entregas? Cada dia que se passa sem respostas é um dia a mais de sofrimento para famílias que não podem fazer o luto adequadamente. E isso cria uma tensão que pode em algum momento explodir de novo. Já vimos no passado como questões aparentemente secundárias podem desencadear novos ciclos de violência, quando há tanta dor acumulada de ambos os lados. O segundo grande desafio é o desarmamento do Hamas e as garantias de segurança. Um acordo de paz duradouro não pode existir se o Hamas mantém seu arsenal militar intacto. Mas como desarmar uma organização que controla Gaza há quase 2 décadas e que vê seu arsenal como a única garantia de sobrevivência? Israel deixou bem claro que não deixará que o Hamas permaneça armado, mas o Hamas tem sido igualmente claro que não vai simplesmente entregar suas armas sem contrapartidas políticas significativas. Aqui está o nó górtico. Qualquer processo de desarmamento precisará de mecanismo de verificação internacional, algo que ambos os lados historicamente resistem, por considerar uma violação da soberania. E há uma questão ainda mais espinhosa: e se o Hamas concordar em se desarmar, quem garante a segurança em Gaza? Israel certamente não quer manter uma ocupação militar permanente. Isso seria insuportável política e economicamente. Mas sem alguma presença de segurança, Gaza poderia se tornar um território sem lei ou ser tomada por grupos ainda mais radicais. O terceiro desafio é a magnitude absurda da crise humanitária e da reconstrução necessária. Gaza não está apenas danificada, está devastada. Segundo dados da UNRWA, e de organizações humanitárias, a infraestrutura da faixa foi obliterada. Hospitais, escolas, sistemas de água e esgoto, redes elétricas, prédios residenciais, tudo isso precisa ser reconstruído do zero. Centenas de milhares de pessoas estão desalojadas, vivendo em condições precárias. A escassez crítica de alimentos, remédios, abrigo e água potável. Entre 7 de outubro de 2023 e 1º de outubro de 2025, mais de 66 mil palestinos foram mortos e 168 mil ficaram feridos. Além disso, dados recentes do Ministério da Saúde de Gaza indicam que 313 mortes relacionadas à desnutrição foram documentadas desde 2023, sendo que 260 dessas mortes ocorreram apenas entre janeiro e agosto de 2025. Um dos aspectos do cessar-fogo é permitir a entrada massiva de ajuda humanitária em Gaza. Mas mesmo com esse cessar-fogo, a movimentação de bens e assistência humanitária permanece restrita segundo relatórios da ONU. Organizações humanitárias que antes operavam com centenas de pontos de serviços em Gaza, agora estão reduzidas a apenas 2 organizações parceiras operacionais na cidade de Gaza, funcionando em escala muito reduzida. E aqui está o dilema para reconstruir Gaza. Você precisa de bilhões de dólares. De onde virá esse dinheiro? Países árabes ricos podem contribuir, assim como a Europa e Estados Unidos. Mas esses doadores vão exigir transparência, controles anticorrupção e garantia de que o dinheiro não será desviado para rearmamento.
Como recriar esse mecanismo em um território controlado pelo Hamas, uma organização considerada terrorista por muitos desses países, mesmo países doadores? O quarto desafio, e talvez o mais politicamente explosivo, é quem vai governar Gaza no futuro. Há basicamente 3 opções, e nenhuma delas é simples. Opção 1, o Hamas mantém o controle. Isso é inaceitável para Israel e para a maioria dos países ocidentais. Também é problemático para muitos países árabes moderados, mas o Hamas tem controle de fato sobre Gaza há 18 anos. Tem estruturas administrativas estabelecidas, uma base de apoio significativa entre a população local. Opção 2, a Autoridade Palestina de Mahmoud Abbas retoma o controle de Gaza. Teoricamente, essa seria a solução ideal, reunificando Cisjordânia e Gaza sob uma única administração palestina. Mas há um problema enorme aqui. Primeiro, o Hamas e o Fatah de Abbas são inimigos mortais que lutaram uma guerra civil em 2007. Segundo, Abbas tem 90 anos. Seu governo é visto como corrupto e ineficaz por muitos palestinos, e ele não tem eleições há quase 20 anos. Terceiro, ele simplesmente não tem capacidade de segurança para tomar controle de Gaza à força. Opção 3, um governo técnico ou de transição, possivelmente apoiado por uma força de paz internacional. Isso poderia ser uma solução temporária, mas levanta questões sobre soberania e legitimidade. Quem vai escolher esse governo? Como ele vai funcionar? Por quanto tempo? E o que acontece depois? A realidade é que qualquer solução de governança precisará envolver algumas combinações dessas opções, provavelmente através de um processo longo e complicado de reconciliação palestina interna, algo que falhou repetidamente no passado. O quinto desafio é garantir que o acordo seja realmente cumprido por ambas as partes. Acordos de cessar-fogo no Oriente Médio têm um histórico problemático, e eles frequentemente começam com grandes fanfarras e depois lentamente se desgastam através de violações pequenas que se acumulam até o colapso total. Como garantir que Israel não volte a entrar em Gaza para operações militares? Como garantir que o Hamas não use o cessar-fogo para se rearmar e se reorganizar? Como evitar que prisioneiros palestinos libertados sejam imediatamente detidos novamente sob novas acusações? Como impedir que grupos dissidentes do Hamas ou outras facções como Jihad Islâmica sabotem o acordo? Essas questões exigem mecanismos robustos de monitoramento e verificação, provavelmente envolvendo observadores internacionais, mas isso requer que ambos os lados concordem em ceder algum grau de soberania e acertar escrutínio externo, algo que historicamente tem sido muito difícil. Finalmente, há o desafio do clima político interno, tanto em Israel quanto entre os palestinos. Em Israel, Netanyahu enfrenta pressões de várias direções. Sua coalizão governamental inclui elementos de extrema direita que se opõem a qualquer concessão aos palestinos. Ao mesmo tempo, há pressão de oposição e das famílias dos reféns para trazer todos de volta, não importa o custo. Entre os palestinos, a divisão entre Hamas e Fatah continua profunda. Há também tensões geracionais com jovens palestinos frustrados tanto com o Hamas quanto com a autoridade palestina, vendo ambos como falidos. Qualquer acordo que não ofereça uma visão clara de esperança para o futuro vai enfrentar resistência dessas populações. Apesar de todos esses desafios, é inegável que estamos em um momento de possibilidade genuína. Pela primeira vez em 2 anos, não há combates ativos entre Israel e Hamas. Isso abre uma janela para diplomacia, reconstrução e talvez até reconciliação. Para Israel, este acordo oferece a chance de fechar um capítulo traumático e focar em outras prioridades, incluindo suas relações com outros países da região e ameaças como o Irã. Para os palestinos, oferece uma pausa no sofrimento e a possibilidade de reconstruir não apenas a estrutura física, mas também instituições e esperança. A comunidade internacional tem um papel crucial a desempenhar. Os países presentes na cúpula no Egito vão precisar fazer mais do que apenas promessas de ajuda financeira. Eles precisarão se comprometer com a presença de longo prazo, apoio técnico, facilitação de diálogo e, às vezes, mediação de disputas inevitáveis. A União Europeia, por exemplo, poderia oferecer expertise em governança e reconstrução pós-conflito. Países árabes poderiam usar sua influência com várias facções palestinas para promover reconciliação. Os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, claramente querem manter um papel central. A questão é se todos esses atores conseguirão coordenar seus esforços em vez de trabalharem uns contra os outros.
É importante também entender que Gaza não existe em um vácuo. O futuro de Gaza está intrinsecamente conectado à questão palestina mais ampla. O que vai acontecer na Cisjordânia, Jerusalém, continuará como um ponto de contenção perpétua. Haverá um caminho viável para um Estado palestino? Ou estamos simplesmente gerenciando o conflito em vez de resolvê-lo? Trump tem falado sobre inaugurar uma nova era no Oriente Médio, mas será que essa nova era inclui uma solução justa e duradoura para o povo palestino? Ou será apenas uma paz imposta através de força e incentivos econômicos sem abordar as questões fundamentais de autodeterminação e dignidade? A história nos ensina que acordos de paz no Oriente Médio são extremamente frágeis. Os acordos de Oslo dos anos 90 geraram imensas esperanças, mas eventualmente colapsaram. O acordo do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano em 2006 foi violado inúmeras vezes. Até os acordos de Camp David entre Israel e Egito, um dos poucos sucessos duradouros, passaram por momentos de tensão severa. O que diferencia acordos que sobrevivem daqueles que falham? Geralmente 3 fatores. Primeiro, compromisso genuíno de ambos os lados, não apenas conformidade forçada. Segundo, benefícios tangíveis para a população comuns que criam uma constituências pela paz. Terceiro, mecanismos robustos de resolução de disputas que podem lidar com violações sem colapso total. Então devemos ser otimistas ou pessimistas sobre o futuro? A resposta honesta é ambos, com ênfase na cautela. Há razões genuínas para a esperança hoje. Famílias foram reunidas, o bombardeio parou. Há uma oportunidade para a reconstrução. Isso não é trivial, isso é profundamente significativo. Mas também precisamos ser realistas sobre os obstáculos monumentais à frente. A paz não é apenas a ausência de guerra. Paz verdadeira requer justiça, reconciliação, instituições funcionais, esperança econômica e cicatrização de traumas profundos. Tudo isso leva tempo. Muito tempo, frequentemente gerações. Vamos recapitular o que cobrimos hoje. Primeiro, todos os 20 reféns israelenses vivos foram libertados pelo Hamas, em troca de mais de 1.900 prisioneiros palestinos. Um momento de alívio imenso, embora muitos corpos ainda não tenham sido devolvidos. Segundo, Trump está liderando uma cúpula histórica no Egito, com mais de 20 líderes mundiais para discutir o futuro de Gaza. Terceiro, há desafios monumentais pela frente, incluindo desarmamento, governança, reconstrução, reconciliação interna. O que assistimos hoje é ao mesmo tempo o final e um recomeço. É o final de 2 anos de combate ativo e sofrimento inimaginável, mas é apenas o começo de um processo longo de construção de paz. O Oriente Médio tem frustrado esperanças de paz muitas vezes no passado, mas também tem mostrado surpreendentemente capacidade de resiliência e, ocasionalmente, avanços inesperados. O povo de Gaza, depois de 2 anos de devastação, merece a chance de reconstruir suas vidas. As famílias israelenses que viveram sob ameaças de mísseis e traumas de reféns sequestrados merecem segurança e normalidade. Ambos os povos merecem líderes que coloquem suas necessidades acima do ganho político de curto prazo. Eu vou continuar acompanhando essa história de perto e trazendo atualizações para você nas próximas semanas e meses, porque essa história não termina hoje, ela na verdade está apenas começando. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontecer a partir daqui, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E me diga aqui nos comentários, você acha que esse cessar-fogo vai durar? Você é otimista ou pessimista sobre o futuro de Gaza e da paz do Oriente Médio? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, dê seu like. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo nessa região tão importante do mundo. Obrigado por assistir até o final. Esse foi um vídeo denso, cheio de informações. Eu sei, mas esse momento merecia uma análise complexa e séria. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, fique em paz. Até mais. Fui!